Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus siga conosco nessa noite de hoje. É um prazer e uma alegria estarmos aqui nessa noite de hoje. Nós agradecemos o convite da casa para retornar à casa de Aniceto depois de tanto tempo. Embora sendo virtualmente, nós nos sentimos como se estivéssemos aí. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho. Estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos fala que o reino dele não é desse mundo. Então nós temos acompanhado aí os nossos companheiros toda semana, Todas as semanas discorrendo sobre esse tema. E hoje a nossa proposta, o que nos foi proposto, é o item 8, que é o que fecha esse capítulo, que se denomina uma realeza terrena. É uma instrução dos espíritos, de um espírito que se apresenta como uma rainha de França. É muito interessante essa instrução, a mim me tocou muito, porque é um espírito que se assemelha muito a nós outros, a nós. Porque ela nos conta das suas debilidades, do orgulho que ela tinha e como ela chegou no mundo espiritual com toda essa bagagem de orgulho, de apego aos bens materiais, como passa com a maioria de nós. Então a gente se sente assim, muito cercano, muito pertinho dessa mensagem. Mas eu gostaria de começar dando um pequeno repassinho por esse capítulo, porque esse item, ele encerra o capítulo. Então gostaríamos de relembrar esse diálogo que Jesus tem com Pilatos, logo quando começa esse capítulo, e que ficou gravado, na história como um dos diálogos mais belos que Jesus teve. A ensinança moral que ele nos deixou. Os espíritos, Kardec nos conta aqui, que Jesus, já no final da sua missão aqui na Terra, ele foi julgado, condenado, preso. E num desses momentos, ele tem uma conversa com Pilatos, que era naquele momento o representante do governador da Judeia. E Pilatos pergunta a ele: tu eres rei? E Jesus lhe responde: se tu o dizes, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Então, nesse momento, nós analisamos duas vertentes de pensamento. O pensamento de Pilatos, que era totalmente materialista, e o pensamento de Jesus, que era todo o contrário. Nesse momento, meus irmãos, nós entendemos
Jesus, nesse diálogo, ele revela, Kardec nos diz que Jesus revela a sua natureza, que o reino dele era de natureza espiritual e não de natureza material. Porque naquele tempo, nós sabemos através dos historiadores que naquele tempo os judeus, eles esperavam um Salvador, alguém que viria lutar, conquistar continentes, países, guerrear, como havia passado com o rei Davi, que foi o mais importante dos reis dos judeus. E eles pensavam que viria alguém também assim. Mas Jesus vem e nos apresenta uma proposta diferente. Jesus não vem para guerrear, nem para conquistar países, continentes. Jesus vem para nos ensinar a amar. Jesus vem para nos mostrar esse caminho de luz. Como havia sido no passado, quando o profeta Isaías profetizou que viria um Messias para iluminar e trazer a verdade às nossas vidas. Então Jesus, ele já havia sido cantado pelo profeta Isaías muito antes. E ele vem e nos apresenta esse reino de amor que fala todo esse capítulo. E às vezes nós podemos estar nos perguntando: que reino é esse? Onde é que está esse reino? Tem uma passagem também muito interessante no livro Boa Nova, de um diálogo de Jesus com Hanã, onde Hanã lhe pergunta a Jesus onde é que estava esse reino de Deus, em qual lugar, qual vila, qual continente. E Jesus, olhando nos olhos dele, lhe responde que o reino de Deus está no coração de cada um de nós. Ou seja, o reino de Deus é uma construção interior. Essa vida futura que nos aguarda. Entendendo, abrindo aqui um parênteses, que quando Jesus nos diz que o reino dele não é desse mundo, nós temos que entender que não é porque Jesus está menosprezando o nosso planeta, a Terra, esse mundo que nós vivemos. Não, de maneira alguma. Nós sabemos que a Terra é a nossa escola, onde nós aprendemos, onde nós colocamos em prática as lições recebidas. Não é assim? Então Jesus, em nenhum momento, ele quis dizer isso. Mas ele quis nos dizer, nos alertar, que a vida verdadeira está no mundo espiritual. É essa vida futura que nos aguarda.
que a verdadeira vida é a vida espiritual, porque foi de lá que nós viemos. E é para lá que nós retornaremos quando desencarnarmos. Porque, meus irmãos, a única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar, verdade? Todos nós vamos desencarnar. Não sabemos no dia, nem a hora, mas sabemos que vamos retornar à pátria espiritual. Então, essa lição da noite, uma rainha de França, é um chamamento a uma reflexão sobre como será que cada um de nós estamos preparando a nossa bagagem. Como será que nós estamos fazendo as nossas malas para retornar? Porque esse dia vai chegar. Será que nós vamos nos apresentar aí com uma bagagem cheia de amor, de caridade, de coisas boas que nós fizemos pelo nosso próximo? Ou será que nós vamos chegar aí como chegou esse espírito que nos conta sua experiência, que ela era muito orgulhosa, como a maioria de nós somos. E o Evangelho de Jesus já nos alerta que o orgulho e o egoísmo são dois entraves para o nosso progresso espiritual. E ela era muito orgulhosa. Ela se sentia superior porque era uma rainha. Nós sabemos que os reis, as rainhas, né? Eles têm muitos empregados, súditos. Naquela época, então, escravos. No Brasil, não existe monarquia. Mas, todavia, alguns países da Europa, Inglaterra, Suíça, Espanha, todos têm monarquia, tem rei, tem rainha, tem princesa. E nós acompanhamos e vemos que essas pessoas estão sempre rodeadas de muita gente, de poder, de luxo. E essa rainha, como não poderia deixar de ser, com ela também passava isso. Naquela época, mais ainda que nos dias de hoje. Então, ela conta aqui no item 8, ela começa, meus irmãos, dizendo assim: quem melhor do que eu pode entender a verdade dessas palavras do nosso Senhor Jesus? Meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Olha que interessante. Ela se perdeu pelo orgulho, por se achar melhor, superior a todas as pessoas que conviviam com ela. E muitos de nós também estamos nos perdendo nesses caminhos do orgulho, do egoísmo, de nos crermos superiores. E a gente então, nesse momento, a gente pode pensar assim: ah, mas eu não sou rei, eu não sou rainha, não sou princesa, não faço parte desse grupo. Mas o que o Evangelho sempre ensina para nós? O que os espíritos superiores nos dizem? Que nós temos que trazer esses ensinamentos que foram escritos, falados há mais de 2000 anos, trazer eles para o nosso dia a dia,
para o nosso cotidiano, para a gente poder entender e colocar em prática. Então, quando diz aqui uma rainha, nós todos podemos nos colocar no lugar dela. Porque, de certa forma, nós também, em algum momento de nossa vida, somos ou fomos reis ou rainhas. Por exemplo, assim, de uma maneira bem simples. Se você é um dono de uma empresa e lida com muitos funcionários, muitos subordinados, você, nesse momento, está sendo um rei. Se você é um chefe de uma repartição, você manda, você contrata, você despede, você também está sendo rei, entre aspas, nesse momento. Se você é uma dona de casa, que está comandando ali todo o funcionamento daquele lar, você também é uma rainha nesse momento. Então a gente se pergunta para nós outros mesmos, para nós mesmos, como será que nós estamos tratando, meus irmãos, aquelas pessoas que nós achamos que estão abaixo de nós? É muito interessante essa lição que nos faz esse chamamento. Como você está tratando os seus subordinados? Como é que será que está o nosso orgulho e o nosso complexo de superioridade? Então a rainha de França, ela nos mostra a realidade dela quando ela chega no mundo espiritual. E ela nos diz que todos os títulos que ela tinha enquanto rainha aqui na terra não valiam nada aí. E ela diz algo muito bonito. Ela diz assim: que desilusão, que humilhação, quando ela, ao invés de ser recebida como uma soberana, ela não foi. Ninguém queria saber o que ela era aqui, quais os títulos de nobreza que ela tinha, porque isso, meus irmãos, não importa no mundo espiritual. E ela conta aqui, que vê que aqueles seres insignificantes para ela, seus subordinados, pessoas que estavam abaixo dela, ali no mundo espiritual, estavam muito melhores que ela, numa condição muito melhor. Então, nesse momento, ela entendeu que, na verdade, nós só levamos para a pátria espiritual os nossos tesouros, os nossos valores morais. Nós só levaremos aquilo que nós fizermos para o nosso próximo de bom, de amor, o amor que nós espalharmos ao nosso redor e com todos aqueles que convivem conosco. A abnegação, ela fala aqui, a caridade em toda a sua prática cristã, caridade material, caridade moral, que é a mais difícil, verdade? Então ela compreende nesse momento, diz ela, a inutilidade das honras e das glórias materiais. Meus irmãos, nós não levaremos nada daqui. Isso é cantado em todo o Evangelho, em todos os livros da codificação, nossos livros de apoio. Os nossos bens materiais não vão conosco.
É muito interessante reflexionarmos sobre isso, porque se nós analisarmos a história, os historiadores nos contam que no passado, lá no Antigo Egito, os faraós, eles pediam para serem enterrados junto com seus tesouros. Isso é uma realidade que a gente vê muito nos filmes, né, nos documentários, e que, segundo os historiadores, aconteceu. Os faraós, os egípcios, nós sabemos que eles acreditavam na vida futura. Eles sabiam que existe vida após a morte. Ou, poeticamente falando, que existe vida após a vida. Então eles achavam, e muitos de nós achamos isso hoje em dia, hein? 2000 anos se passaram e continuamos achando que vamos levar ao mundo espiritual o nosso carro, os nossos tesouros, os nossos bens materiais, porque ainda somos muito apegados à matéria. Semana passada, o nosso irmão que deu a palestra nos comentou que não tem nenhum problema em a gente querer ter conforto, em querer viver bem, e é verdade. Foi muito boa a colocação que ele fez, porque a doutrina não fala que nós temos que ser pobres e miseráveis, claro que não. Nós temos o direito de ter conforto, nós temos direito de ter uma boa casa, com o suor do nosso trabalho honesto. Mas o Evangelho nos ensina a utilidade da riqueza. Como fazer para que ela não nos escravize. Então, esses faraós eram enterrados com todos os seus tesouros. Por isso surgiram aqueles filmes, né, de Em Busca do Tesouro Perdido, onde as pessoas iam de trás dessas tumbas para poder buscar ouro. E com essa rainha também passou isso. Ela conta aqui que com muita desilusão, ela se viu no mundo espiritual que as coisas materiais que ela tinha, os seus tesouros, haviam ficado todos no túmulo. E que nem a realeza dela ela havia levado. Então, qual é a nossa verdadeira realeza? É a nossa realeza espiritual, nossa realeza moral. Essa instrução dos Espíritos nos traz essa ensinança. E as instruções dos Espíritos, meus irmãos, são as vozes do céu, segundo nos diz os Espíritos superiores. E eu gostaria de encerrar só lembrando uma passagem muito bonita que eu gosto muito de contar, porque para mim funciona como uma promessa que Jesus fez para nós. Quando os espíritos superiores nos dizem para que nós preparemos a nossa bagagem espiritual dessa maneira, com amor, com perdão, com caridade, com os talentos que Deus deu a cada um de nós. Então eles dizem assim: quem sabe, se assim você proceder, quando desencarnares, pode ser que você se desperte no mundo material, no mundo espiritual, e que pode ser que tenha alguém te esperando, alguém que foi antes de você, um amigo, um familiar, um espírito querido, e que naquele momento ele possa te receber
te dar um abraço carinhoso, matar aquela saudade que nós sentimos e dizer para você: olhe para trás. Vês esse jardim cheio de flores, de árvores, de frutos? Tudo isso foi você quem fez. Imagina que maravilha. E Jesus diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, essa promessa de amor, quando ele nos diz: bom e fiel servidor, porque fostes fiel até o último momento, eu te darei muitas e muitas coisas más. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho. Que assim seja.